Boa noite, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Vamos dar início a mais uma reunião de estudos na nossa casa. Hoje com a nossa companheira Janaína Félix, trazendo um tema muito importante para a gente. É um questionamento, né? Estamos seguindo Jesus? E na noite de hoje a gente vai refletir com ela sobre essa necessidade, né, que a gente tem de seguir os caminhos, né, que o Mestre nos deixou, a sua palavra, os seus ensinamentos. Nós vamos ouvir uma música, Dor e Confiança, de Alan Filho, para iniciar com a prece com a nossa amiga Tereza. Vamos lá, Patrícia. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Amado Mestre Jesus, Tu que disseste quando estivessem duas ou mais pessoas reunidas, Tu se faria presente, pois nesse momento, Jesus querido, sentimos a presença de Ti, Mestre, através de cada rostinho desse que a gente visualiza através da internet. Mestre querido, cobre-nos com o Teu amor e com Tua luz. Mas especialmente, Jesus, te pedimos pela nossa irmã Janaína, que hoje colocará o tema para nós. Estamos seguindo Jesus?
Será se realmente estamos seguindo o que está lá no Evangelho? Esse é um questionamento que nós temos que fazer para cada um de nós. Que possamos, Senhor, fazer da noite de hoje uma noite a mais proveitosa possível dos ensinamentos colocados. E assim, Jesus querido, em Teu nome, em nome dos amigos espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, Te pedimos para dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que bom, meus amigos, que nós estamos aqui mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Entraram mais alguns amigos aí, né, depois que nós iniciamos. Então, sejam também muito bem-vindos. E a todos que estão, né, que vão nos assistir depois, lá no nosso canal do YouTube, né, que vai ficar registradinho lá. A gente vai ter acesso a todas essas informações depois. Então, nós vamos iniciar, né, nossa amiga Janaína, vou deixá-la dar as boas-vindas para a gente depois colocar o vídeo inicial. Vamos lá, Jana? Então, boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos. Eu quero agradecer profundamente mais essa oportunidade no dia de hoje, né, que é sempre um aprendizado. E ressaltar veementemente que normalmente e sempre, quando nós falamos, o primeiro que deve escutar somos nós. Então, quero dizer para vocês que a primeira que necessita de tudo que eu vou falar, sempre eu que estou falando. Então, agradecer que todos vocês estão aqui e com certeza vão dar a participação de vocês, a ajuda, né, que nós sempre precisamos. E é isso, que Deus nos ajude e que Jesus esteja conosco nesse momento. Porque é sempre maravilhoso falar dele, de como se segue, né? Que a gente fala tanto e às vezes na prática é um pouco diferente. É isso. Podemos então colocar o vídeo inicial, Sim. Janaína? Por favor. Moça, me dá 20 minutos. Não tenho. Eu tenho só umas moedinhas, 20 reais eu não tenho. Não, moça, eu disse 20 minutos. Querido, olha, tá tarde, tá? Não precisa ficar com medo. Não é medo não, querido, é pressa mesmo. Dá licença. É que meu cachorro morreu hoje cedo e eu queria falar com Jesus. Ai, eu sinto muito, querido, mas é assim, um dia eles nos deixam, né? Tchau. Porque quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei entre eles. Hã? Dá licença, meu filho. Foi o que Jesus disse. Quando 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei entre eles. Eu tinha o meu cachorro, mas o espaguete morreu. Mas eu costumava orar perto dele. Aí, a gente era 2. Só que depois que ele se foi, eu fiquei sozinho. Então, o que acontece é que a senhora está aqui. Ora comigo. Eu sei que a senhora está com pressa, mas a gente pode combinar amanhã. Aí dá até tempo para a gente poder arrumar uma cadeira para a senhora sentar. Porque onde eu fico, a senhora viu, é muito sujo. Sujo demais. Escuta, Jesus disse isso para as pessoas perceberem a importância de se reunir em seu nome, mas isso não é uma condição. O senhor pode rezar sozinho que ele vai te escutar, pode ter certeza. Mas como é que a senhora sabe disso? A senhora é da igreja? Eu também estudo o Evangelho. Fica tranquilo. Faz a sua oração sozinho que ele vai te escutar. Mas nem amanhã a senhora pode? Tá bom. Mas vamos fazer essa prece com pressa, porque não dá pra ficar até essa hora na rua, não. É perigoso. Tá bom, com pressa. Só que eu não tenho a cadeira. Então vamos no chão. Senhor, eu queria falar que ontem eu faltei. Mas é porque eu não tinha ninguém, mas agora eu tô com essa moça aqui. Eu não usei. E ontem eu não usei e hoje eu não usei, tá? Aproveita e toma conta do meu cachorrinho. Eu sei que ele é meio fresco. Ele não gosta de comer, ele não come pão, ele não come carne moída, ele faz xixi em tudo.
pede pra ele não ficar latindo à noite. Porque eu já falei pra ele várias vezes, pra ele não latir à noite, que as pessoas tacam coisa na gente. Mas ele nunca me ouviu, mas o senhor ele vai ouvir. A senhora quer falar alguma coisa pra Jesus? Ele tá aqui. Não. Eu só quero agradecer por ter te conhecido. Senhor, eu agradeço por essa moça. E bem que o senhor falou que alguém ia aparecer pra me ajudar com as minhas dívidas. Dívida? Seu safado, isso é um golpe, né? Dívida de quê? De droga, né? Crente. Ela pensou que fosse dinheiro. A gente é tudo endividado, moça. Se eu que sou ignorante estou devendo, imagina a senhora que estuda o evangelho e finge que não vê uma pessoa que mora na rua. Vou ter que arrumar aquela cadeira. Um dia ela vai ter que voltar. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. A paz, a paz. A paz, a paz. Então, gente, esse vídeo precisa de muita explicação, né? Ele é maravilhoso. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Tem tudo a ver com a música, né? De repente ela passou, eu não imaginei que eu podia botar a música. E eu gostaria que colocasse o primeiro slide e agradecer a todos por esse momento, porque quem mais vai aprender sou eu. Agora sim, Janaína. Oi? Isso. Estamos seguindo Jesus? Esse é meu tema de hoje. Jesus, em toda a caminhada que fez, ele chamou cada um e disse, segue-me. Ele, em Marcos, no versículo 2, no capítulo 4, versículo 2, ele disse para Elias, ainda era Elias, depois que ele se transformou em Mateus, né? Ele disse, segue-me. E Elias largou tudo e seguiu Jesus. Tornou-se Mateus. E a minha pergunta, né? Porque depois do Covid, no Covid eu estava lendo, procurei ler, porque eu fiquei isolada aqui, e parei com um livro na mão que eu já tenho há bastante tempo. E tem uma questão que vai vir um slide que eu vou mostrar para vocês. E ele pergunta, ele questiona, porque nós conhecemos muito de Jesus, né? Mas estamos seguindo Jesus? E eu parei para me questionar. Quanto eu estou seguindo Jesus? O quanto nós seguimos? Como nós seguimos? Aí eu pergunto para todos vocês, estamos seguindo Jesus? Fica a pergunta para todos nós, e quem quiser falar agora, né, e fiquem à vontade, porque mais adiante vai seguindo e eu vou explicando. Pode passar o segundo, tá? Eu sou a luz do mundo. Tudo ele ilumina, né? Não há uma fresta que ele não chega. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso a pergunta, gente, estamos seguindo realmente Jesus? Estamos num momento tão difícil das nossas vidas, onde temos, por mais que a gente diga, não, vai dar tudo certo, o medo está bem grande na atmosfera da Terra. A espiritualidade está pedindo em massa para que nós tenhamos fé, tenhamos perseverança, tenhamos tolerância.
Na verdade, a espiritualidade pede que a gente siga Jesus. Esse é o momento em que Jesus está dizendo para a gente: segue-me. É no momento dos nossos desafios, não é mesmo? Porque todas as frases que Jesus disse são muito enigmáticas. Eu acho que cada uma delas dá não só uma palestra, dá um seminário. Porque eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E nós? Porque a luz da doutrina espírita que a gente segue, a gente primeiro pensa, a luz da doutrina, eu estou seguindo Jesus de verdade? Porque em dados momentos, como Pedro, na água, quando ele estava andando na água, no mar, eles estavam... vocês lembram dessa passagem? O Pedro foi andar até Jesus, Jesus disse, venha, ele foi. Só que, de repente, ele disse, e se? Ele pensou. E em um segundo ele pensou, e se eu afundar? Ele nem chegou a completar o pensamento, ele já começou a afundar. E Jesus disse para ele, homem de pouca fé. Estamos seguindo Jesus? Porque seguir Jesus, em um segundo a gente se afunda no nosso próprio manancial de emoções, né? E se perde de Jesus. Pode passar já. É um livro que eu falei, Cura e Libertação, de José Carlos de Luca, que é muito bom. Inclusive, ele está até aqui comigo, olha. Não sei se vocês estão vendo. É maravilhoso. Tem uma parte desse livro que ele diz... Quer ler, Jaque, por favor? Já que você está com a tela aí. Você consegue ver? Queria te dizer que tem duas pessoas aguardando para falar. Você prefere que elas falem logo ou depois Pode dessa falar. leitura? Pode falar. Então vamos lá. Sem problema nenhum. Pode Tereza. falar. Berlim primeiro. Berlim, depois Tereza. Quando Janaína disse, né, que Pedro ali, mesmo estando com Jesus, fraqueja, né? Ali é uma situação muito pessoal. Mas, se não me engano, é ele também que corta a orelha do centurião romano, né? E naquele momento, Jesus pega a orelha, né, do centurião e a recoloca, diz, Pedro, embainha tua espada. Né? Não é assim que a gente vai proliferar o amor, a caridade, aquele negócio todo. E na palestra que a gente pôde fazer na segunda-feira, eu percebi que se nós não fizermos conexões com Cristo, muitas conexões, as poucas que fazemos, podem não ser suficientes para a gente se manter ligado a Jesus. Então, se você não tem o hábito da prece, se você não tem o hábito da leitura, se não estabelece o hábito da leitura, não estabelece o hábito do estudo, não estabelece o ato de ouvir uma palestra, que são coisas que vão te ligando a Jesus, ou com a espiritualidade maior, ficará mais difícil segui-lo, uma vez que você não está conectado, não existe uma conexão com ele. Então, quando a gente, por exemplo, fica lendo, né, tem aquele hábito de ler os livros espíritas, é como se a gente, cada vez que fosse lendo, se reabastecesse a cada leitura no dia. Então, a pergunta da Janaína é, estamos seguindo a Jesus? Mas antecede uma outra pergunta. Estamos conectados? Porque primeiro você está conectado para seguir. É isso. Porque, na verdade, o seguir, quando Jesus diz segue-me, Jesus, o que eu entendo, né? Por isso meu questionamento. Ele pede que nós sigamos Jesus de todo o coração, como disse Paulo na epístola, eu não lembro agora a epístola, gente, mas ele disse, o que fizer, faça de todo o coração.
Jesus pede, siga-me. Então, siga-me de todo o coração. Seguir o exemplo de Jesus. Amar como ele amou. Porque Jesus, na verdade, ele não está preocupado com os meus delitos, com os meus crimes, com os meus erros, porque isso tudo é de governo da ordem da minha consciência. Não é preocupação de Jesus. Ele está preocupado com o que eu posso vir a cometer, com o que eu posso vir a lançar mão, que ao invés de afagar, eu venha a reagir a um delito, a um tapa, porque na verdade dar a outra face não significa dar a outra face para a pessoa bater, significa não reagir, não fazer o mesmo que o outro fez. Porque se você está errado, se eu estou errada, qual vai ser o seu mérito de você fazer a mesma coisa que eu fiz? E aí vai ser tudo uma violência só. Violência não se combate com violência. Violência se combate com a não violência. Mahatma Gandhi, ele disse, se todos os livros fossem perdidos, todos os acervos importantes fossem perdidos, o Sermão da Montanha seria o bastante. Mahatma Gandhi, gente, seguiu Jesus. Ele libertou a Índia sem uma violência, apanhando muito, mas ele não levantou um dedo. Ele libertou a Índia do jugo da Inglaterra. Ele seguiu Jesus? Eis aí a questão do seguir. E aí o Zé Carlos de Luca, ele diz, pode ler, Jaque? Tereza está com a mão levantada. Isso. Fala, Tereza, desculpa. Depois é a Rosiane. Tá bem. Raul Teixeira, ele coloca pra gente que ser espírita não é fácil. É largar... temos que largar as más tendências e nos melhorar. Quando estudamos o Evangelho, estamos sempre numa briga interna entre as coisas do mundo e as coisas do Espírito. E a gente está sempre oscilando, né? Oscilando. Mas o que a gente percebe é que a gente está na luta, orando e vigiando, porque essa é a única solução. E o exercício mais prático da gente seguir Jesus é através da prece. Se a gente colocar a prece no nosso dia a dia, né, independente de horários, mas sempre que a gente tiver nos momentos mais difíceis, nos momentos de alegria, a gente agradecer, ou seja, pedir, né, pedir ajuda, agradecer pela ajuda recebida, né, a gente vai estar no processo, nós estamos no caminho. É assim que eu entendo se nós estamos seguindo Jesus. Mas não é fácil. As coisas do mundo sempre nos arrastam às nossas más tendências, né? E é esse o grande, digamos assim, vou dizer assim, o grande boom, né? É a gente ter essa visão de que não, temos que fazer diferente. É um dito. Então, eu ia falar bem parecido com o que a Tereza falou, né? É exatamente isso. E, assim, a gente, na verdade, a gente fala muito e age muito pouco. Porque para a gente é mais fácil falar. E como a Janaína bem colocou, né? Quando a gente fala, como a gente tem uma boca só,
tem 2 ouvidos, é para a gente escutar mais do que só falar. E quando a gente fala primeiro para nós. E a questão da gente, essa pergunta de, tipo, estamos seguindo Jesus, e ela cai assim, bate, né, de uma forma muito pesada, não a pergunta em si, mas tipo a carapuça cai. No caso, para mim, acredito que para muitos, porque a gente vem realmente pensar nessas nossas atitudes, em como que a gente está conduzindo, né, a nossa vida, o nosso dia a dia, os acontecimentos, tudo que nos parece impossível de conseguir, de alcançar. E o resumo que eu tenho disso é que a gente lá no fundo mesmo que sem querer, ainda criança como somos, né? Embora sejamos já antigos, né, de várias e várias jornadas, mas ainda somos criança, ainda estamos engatinhando, a gente não tem ainda essa segurança de que basta que sigamos Jesus. Largar tudo que temos, abrir mão das coisas que nós valoramos, não em sentido monetário, mas a questão do orgulho, da vaidade, as coisas do mundo, que são muito mais fáceis, os caminhos do mundo, né, são muito mais fáceis para a gente seguir, e as desculpas que a gente dá. Então, a gente tem, na verdade, medo, a gente tem uma insegurança muito grande e a gente acredita, mas é aquela fé que ainda não está forte, firme, dentro de nós, para que a gente abra a mão disso e diga, eu vou seguir Jesus, custe o que custar, nem que eu tenha que cair milhões de vezes, porque aí não é por eu estar seguindo Jesus, porque quem segue Jesus mesmo, ele não teme cair, ele não teme sofrer, mas eu vou continuar seguindo porque eu não vou perder a minha fé, eu vou me agarrar a essa fé independente do que venha me acontecer. Eu quero me tornar uma pessoa de bem. Eu acho que a grande questão também é essa, tenho dito. Bem, estamos realmente seguindo Jesus? Como fazer, né, para seguir Jesus? A Janaína falou da questão do sentimento. De fato, você seguir Jesus com sinceridade, na minha opinião, né? Dentro das nossas possibilidades, mas com sinceridade. Não é achar que não vai cair nunca, que não vai... Não. Vai caminhando de maneira o mais retilíneo possível, mas com sinceridade, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, sempre. Então, lá no Evangelho está lá colocado, né, que a gente... se não me engano, no capítulo 17, que a gente reconhece o verdadeiro cristão pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Então, nós vamos ter más inclinações. Nós temos as nossas más inclinações, mas nós vamos caminhar nos esforçando para domar essas más inclinações. Eu penso que esse é o melhor caminho para seguir Jesus. E aí isso nos reporta a questão 919 do Livro dos Espíritos, que nos fala... quando Sócrates, né, dá aquela resposta, Santo Agostinho, se não me engano, que dá aquela resposta, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento vai fazer com que eu saiba das minhas dificuldades, e aí eu vou domar melhor as minhas más inclinações, porque eu me conheço, eu me esforço pelo autoconhecimento, o conhecimento de mim mesmo. Eu acho que esse é um caminho bom para a gente seguir Jesus, que a própria doutrina nos dá. Tenho dito. Amém. Mais alguém? Por hora, não. Podemos, então, seguir? Pode seguir. Fazer a leitura, muito obrigada pela contribuição de vocês. Perfeita. Vamos, mais adiante, vai corroborar tudo que eu vou dizer. Pode seguir, Jaque. Então, vamos lá. Os problemas que nos preocupam parecem ter esse efeito de escurecer os nossos dias e encobrem o brilho da alegria e do prazer de viver. O que me causa estranheza é o fato de constatar que a maioria de nós já teve algum tipo de contato com os ensinamentos espirituais
que Jesus apresentou à humanidade, e nem por isso deixamos de andar em trevas. Cura e Libertação, José Carlos de Luca. Eu acho que vocês conhecem, né? José Carlos de Luca, ele é um juiz de direito de São Paulo, espírita, muito estudioso e palestrante maravilhoso. Teve em Petrópolis várias vezes, no Festival de Livros, né, da Praça Florida. Eu tive a oportunidade de vê-lo falar. E ele é perfeito nessa colocação, né? Porque nós conhecemos Jesus, estamos muito afeiçoados à doutrina dele, a tudo que ele nos disse, e nós nos entregamos à nossa tristeza, às nossas problemáticas, desafios, dificuldades, e assim abrimos uma porta imensa para toda a tristeza, se não do mundo, de todos aqueles irmãos desencarnados que estão conosco. É só a gente se entregar à nossa tristeza, ao desafio, à desesperança, ao medo, como disse a Rosiane, em qualquer instância da nossa vida. Quando o medo nos alcança, os nossos irmãos que estão na espiritualidade, que estão sofrendo muito por causa do medo, que caíram por causa do medo, nos alcança. Pode seguir, Jaque. O Berlim quer falar, você vai deixar? Pode falar. Deixo, sempre. Tem uma coisa interessante, que é o seguinte: tudo no universo é energia e frequência. Tudo. Tudo é um conglomerado de energias, o nosso corpo, e as nossas moléculas só estão juntas porque elas vibram numa sintonia. Talvez aquilo que seja o grande dever de casa é essa sintonia com Jesus. Mas para que essa sintonia se perdure por mais tempo, para que a gente possa, inclusive, segui-lo, é preciso que a gente esteja junto de pessoas que falem do bem, que queiram o bem, porque naturalmente a gente se retroalimenta desse tipo de energia que já emana do Cristo. O problema é que a nossa sintonia, o nosso seletor, não está devidamente conectado ali. A gente está numa frequência ainda com alguns ruídos. Daí eu volto a dizer que é muito importante o que o nosso amigo aqui falou. A gente já entende Jesus, mas a gente precisa vivenciar. E só tem um jeito da gente ter uma intimidade com Jesus, é conversando com ele, convidando ele para vir à nossa casa, batendo papo, abrindo o nosso coração. E às vezes a gente só consegue isso no momento de dor. Eu acho que foi o nosso Papa Francisco que disse, né? Não importa o autor, mas a frase, que existem mais preces sinceras nos hospitais do que nas igrejas. Porque nesse momento Sim. que a gente se despe daquelas roupagens da vaidade, do orgulho, lá é a gente e a dor. Lá é só nós dois. A dor, né? E a dor naturalmente nos impele para o Cristo. Grande professora. Só isso. Tereza? Eu coloquei aqui uma outra coisa, que seguir Jesus é cair, né? Cair e ter a capacidade de se levantar para seguir na caminhada. E não nos sentirmos envergonhados pelo começar de novo. Jesus, na verdade, não exige de nós a perfeição, mas a força de vontade. Porque hoje nós não precisamos enfrentar os leões das arenas, né? Mas somente vencer a nós mesmos. Tenho dito. Então, os leões das arenas do tempo de Roma, esses leões estão dentro da gente, hoje. São esses leões que nós enfrentamos. E como disse Maria, canta, minha filha, canta.
Então, a espiritualidade toda nos dá um cabedal enorme de formas para que a gente não se perca de Jesus. Canta, minha filha, canta. Olha quantas músicas lindas e maravilhosas nós temos para cantar. Como disse bem o Berlim, essa intimidade com Jesus. Na verdade, eu tenho entendido hoje em dia seguir Jesus de uma forma que nós somos crianças espirituais, nós somos muito infantis espiritualmente. Como disse a Rosiane, nós somos crianças? Somos, porque nós somos infantis ainda. Espíritos milenares, de imensas e muitas encarnações, mas infantis na forma de cuidar, de tratar, de viver. Nós somos muito mimados e achamos que tudo tem que ser do nosso jeito. E aí a dor, como disse bem Berlim, grande professora, vem e nos mostra que não é bem assim. E no final de tudo, a gente agradece a ela, a Deus, antes de tudo, e a ela, porque nos ensinou a ver a vida de uma forma melhor. Eu já ouvi muitos depoimentos de pessoas que, depois que tiveram câncer, reaprenderam a viver, agradeceram ao câncer. Eu tenho uma amiga que tem lúpus e ela já esteve muito mal no hospital. Depois disso, hoje ela agradece, porque ela tem uma saúde até melhor do que a minha, porque ela se cuida mais do que eu. Então, vamos agradecer não só a vida, mas a dor, porque nos ensina a valorizar a vida. Pode seguir, Paty, Jane. E nas pegadas de Jesus, no nosso deserto emocional, a gente pergunta mais uma vez, já tivemos o nosso encontro com Jesus de verdade? Porque para seguir Jesus, a gente precisa encontrá-lo, né? Nós tínhamos um estudo lá na UEAC, a gente sempre faz, todo ano fazia, encontro com Jesus. E é tão maravilhoso, gente. Porque ali a gente entende que encontrar Jesus não é somente ler todo o Pentateuco, todas as obras espíritas, elas são importantíssimas. Mas encontrar Jesus para poder segui-lo é muitas das vezes mais simples. Porque o Gandhi, ele não era espírita, ele era hindu. Seguiu Jesus e ainda valorizou a obra de Jesus no Sermão da Montanha, que nem tão grande é assim, não é mesmo? Pode seguir, já. E o que Jesus espera de nós depois desse encontro? São muitas perguntas, gente, que eu me faço. Não sei se vocês, mas eu me faço essas perguntas. Cada instante da minha vida. Hoje eu me peguei assim. Gente, o que Jesus faria nesse momento? E aí, gente, olha, é impressionante como a resposta vem na hora. Jesus está com a gente. Gente, ele está mesmo, não dá nem para desconfiar. Então, é o que a gente faz. O que ele espera de nós. O que ele espera que nós façamos com tanto empenho, com tanto investimento que ele fez em nós. Porque Jesus, quando veio ao mundo, à Terra, ele veio por nós. A causa de Jesus era quem? Éramos nós. E a nossa causa? Eu fiquei me perguntando, qual é a minha causa nesse mundo? A de Jesus era eu. Ele veio para me salvar a humanidade inteira que estava perdida no egoísmo, na maldade, na falta de conhecimento, gente, me fugiu a palavra agora, na ignorância
E a nossa causa, qual é? O que Jesus espera de nós? Talvez seja a minha causa que eu ainda não descobri. Pode seguir, Jaque. Tem mais perguntas aí. E o que nós estamos fazendo de diferente dos outros? Porque nós estudamos muito. Nós estamos num conhecimento razoável, né? Porque conhecimento grande, Jesus é que tinha, que tem. Basta conhecer, né, gente? O que nós estamos fazendo de diferente dos outros? Eu ouvi uma filósofa, Lúcia Helena Galvão, maravilhosa. Ela fez uma analogia muito interessante. O que nós fazemos de diferente que uma ameba? A ameba, ou o animal em si, ele trabalha, ela faz o trabalho dela, que é, né, aquele ali, ela vive para se abastecer, para reproduzir, ponto. Para ser feliz daquele jeito ali. O animal também é assim, não tem raciocínio nenhum. E o que muitos de nós fazemos? A gente trabalha, a gente faz tudo para crescer financeiramente, para ser abastado, para ter uma casa grande, feliz, família, para deixar um legado para os nossos filhos. A gente vê o mundo está assim. Muitos, a maioria de nós, porque somos nós também. Eu tenho muitos amigos que são espíritas e que são trabalhadores e não tem como. Isso está na nossa entranhado em nós. Só que, além disso, o que a gente faz além disso? Porque nós temos o conhecimento. A ameba não tem. No máximo, nós somos uma ameba high-tech, porque a gente tem conhecimento. A gente sabe o que fazer com muitas coisas que um animal não sabe. E muitas vezes nós temos uma animalidade maior do que as minhas gatas, que chegam aqui perto de mim, Mia, para mim, pede carinho, se abre. E em dados momentos, se eu não orar muito e não vigiar muito, eu reajo. Eu não dou a outra face, não. Eu reajo também. Sem querer, eu respondo. E de qualquer forma, que orar e vigiar é vigiar a forma como eu falo com o meu irmão. Porque muitos pregam, eu prefiro ser verdadeiro do que ser mentiroso e falso. Mas o que custa a sua verdade? Se a sua verdade vai maltratar, vai levar alguém para o seu buraco existencial, como disse Jesus, nas minhas palavras, se a sua língua não serve, corte-a. Na verdade, isso aí, gente, nas minhas palavras, que agora eu não lembro exatamente as palavras de Jesus, mas foi exatamente o que ele quis dizer. Se as nossas palavras não servem para enaltecer alguém, o melhor desse alguém, é melhor que nós nos calemos. Deixe a verdade para a vida. Porque é importante que o escândalo venha. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Porque não cabe a nós julgar. Quando foi que Jesus bateu no peito e julgou alguém? Porque não importava para ele, como eu já disse, o seu delito. Importava o delito que você não iria fazer a partir do momento que você passasse por ele. Porque ele sim se preocupava em ser um fator de soma na vida de todos nós, que éramos nós lá atrás. Quando ele foi crucificado, quando ele foi esquecido 3 vezes por Pedro, quando ele foi vendido pelas 30 moedas, que na verdade a gente sabe que o Judas não teve a intenção de que Jesus morresse, ele sabia que Jesus tinha um poder
de não ser crucificado. Mas ele não sabia da missão tão enorme que era de Jesus, que a causa de Jesus era nos salvar. Isso é muita coisa. Pode falar, Carminha, pode falar. Quem mais precisa falar? Fiquem à vontade. Marcelo primeiro. Foi o primeiro, né? Eu achei muito interessante, né, o que estamos fazendo de diferente. E aí me surgiu aqui a pergunta, né? Na verdade, uma provocação de mim para comigo, né? De quando a gente acordar, dizer assim, hoje eu vou ser espírita. Imagina essa cena. Hoje eu vou ser espírita. Vou orar e eu vigiar assim. Hoje eu vou ser espírita. Se falarem alguma coisa, vou engolicer que eu entender que o meu irmão está com problema. Porque o que acontece é que a gente esquece das ferramentas que a gente pode utilizar do evangelho, né? Porque como a gente não pratica, não tem paciência, a gente, em vez de agir, reage. Não é isso? E aí fiquei eu aqui pensando, o que estamos fazendo de diferente dos outros? A gente sempre aqui que fala do evangelho, Eliane e eu, a gente sempre fala da questão da palavra coerência. Coerência com aquilo que você abraçou, que é a doutrina espírita, coerência com o evangelho do Cristo, coerência com o modelo mental cristão. Essas são as coerências que a gente devia estar antenado. Então, fiquei pensando aqui, né? Se a gente botasse um gorrozinho, igual a dona Maria Regina, né? Hoje eu vou ser, né? Aquele gorrozinho dela, né? Hoje eu sou cristão, hoje eu vou ser cristão. Pelo menos ele está ali antenado. Vamos ver até que hora do dia a gente consegue. Era isso só que me ocorreu. Rosiane. Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. O que acontece? Veio uma questão assim na minha cabeça. Já tivemos o nosso encontro com Jesus. O que Jesus espera de nós depois desse encontro? E o que estamos fazendo de diferente dos outros? Uma questão que, assim, eu fiquei analisando. Por exemplo, se eu for ver o tempo que eu tenho no Espiritismo, não dizendo que o Espiritismo seja a religião verdadeira, a religião correta, todas as religiões são importantes, assim também como o Espiritismo. Mas eu digo que nem é religião para mim, é uma filosofia de vida. Então, se eu me deparei com essa filosofia de vida e de que eu tento me encaixar dentro desta filosofia, dentro daquilo que eu acredito, eu me questiono o seguinte, quantos de nós, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 30 anos de Espiritismo e 5 anos de renascida em Jesus. Foi quando eu tive um encontro efetivo com Jesus há 5 anos atrás. E aí, a minha pergunta é o seguinte, quantas reuniões, por exemplo, aqueles que já nasceram de berço, já vieram, né? O embrião já era espírita, porque a família já era espírita, o tataravô, então o embrião já veio espírita, né? E aí eu penso assim, não querendo questionar por questionar ou criticar, tá? Mas, tipo, eu que já conheci Jesus conheci o Espiritismo há 30 anos, me deparei com a verdadeira realidade do que é Jesus, né? Há 5 anos, como eu enfatizo sempre. O que acontece? Peraí, gente. Deixa eu ligar o ar aqui, porque senão a barulheira lá fora não deixa eu falar. Eu questiono o seguinte, quantas reuniões, por exemplo, as pessoas que são espíritas, estou falando do espiritismo, porque eu sei o que é falado nas reuniões, o que acontece comigo nessas reuniões, quantas reuniões nós já assistimos, já ouvimos quantas palestras online, já assistimos a quantas palestras em várias instituições, órgãos, sei lá, maracanãs, né, da vida, lotados. Quantas desses ensinamentos que nós ouvimos nesses, seja pequena, seja grande, o que nós aprendemos e o que apreendemos? Porque tem coisas que a gente aprende, aplica, pratica, e outras que a gente leva e fala, isso aqui eu vou tentar fazer. Quantas dessas coisas a gente já fez? Quanto que a gente já ouviu e falou, cara, hoje é o dia. Hoje eu vou chegar em casa,
hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou botar em prática, nem que amanhã eu venha pecar de novo, mas hoje eu vou fazer. Então, a questão é a seguinte, o que estamos fazendo diferente dos outros? Certo? Diferente dos outros, não é diferente das outras religiões, mas do outro que está do meu lado, como a Jana mesmo falou, do que critica o outro, do que fala mal do outro. O que eu estou fazendo de diferente? Então, essa é uma questão que, tipo, por que a gente não aprende? Por que a gente não aplica? Por que a gente não pratica? Por que a gente usa dessa coisa de procrastinar? A gente procrastina essa questão da nossa evolução, da nossa, como é que se diz? Do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E o que nos impede? Se tudo está aí, como o Marcelo mesmo falou, nós temos o Evangelho, é uma caixilha. E se a gente errar, a gente volta, porque está ali e nunca vai mudar. Aí podem ter versões e versões e versões, mas a palavra de Jesus, ela nunca muda. E no momento em que você tem esse encontro com essa palavra, com esse Jesus, que não é esse ser angelical que a gente vê de olhos verdes, azuis, cabelo loiro, que a gente nem sabe direito se é assim, que a gente encontra Jesus em cada um, nessa música mesmo, nesse vídeo, das pessoas nas calçadas, né? Das pessoas dentro de casa, das pessoas que a gente tem dificuldade de lidar. Então, o que a gente está fazendo de diferente dos outros? É uma grande questão que me deu da gente analisar o que a gente está aprendendo com isso que a gente está ouvindo. Ou a gente vai só lá para fazer número, a gente vai lá porque tem que ir, porque nós somos espíritos, porque eu tenho que estar numa reunião, porque eu tenho que participar, porque meu pai pede, porque meu marido vai, porque fulano, senão fulano vai falar que eu não vou. Será que isso eu estou usando de uma forma aproveitosa para a minha vida? Tenho dito. Mais alguém? Carminha. Eu não vou demorar, não. É porque essas questões realmente também mexeram numa inquietação minha. Isso que a Rosiane está falando continua mexendo nisso, que é a teoria. Eu penso que nós espíritas somos muito teóricos. Aí, porque isso aqui me remeteu lá ao videozinho do início, o vídeo dos Amigos da Luz. Né? Uhum. A gente sabe tudo, mas na hora de fazer a gente não faz, a gente fica na teoria. Porque a gente passa por cima das coisas sem refletir sobre elas. Ficar na teoria, ficar na forma. A gente lia lá, os fariseus, eles ficavam só na forma, não iam no fundo. Mas a gente passa por isso sem refletir o que isso significa. Os sepulcros caiados que Jesus falou. E a gente não se vê nessa condição do fariseu, dos sepulcros caiados, porque a gente não para analisar. Que a gente é teórico. A gente aprende, igual vocês falaram aí, um monte de coisa, a gente lê, coloca tudo aqui, ó. Só que sair da teoria para a prática, para a vivência, é uma coisa complicada. Né? Quem de nós ia fazer diferente daquela moça do vídeo dos Amigos da Luz? Entendeu? Então, que realmente o que estamos fazendo diferente dos outros, depois de conhecer Jesus, é um soco no estômago. É para doer. Por isso que o Marcelo Belli vai falar agora. Eu queria pedir a Carminha licença para pensar um pouco diferente, porque a doutrina espírita, num todo, é claro, quando a gente está aqui refletindo, a gente reflete as nossas angústias, né? Mas a doutrina espírita talvez seja aquela que mais dá aso à questão da fraternidade. O espírito é muito reconhecido, inclusive pelos nossos irmãos evangélicos, que a gente ajuda muito, vai para a sopa. Hoje todo mundo ajuda muito, mas a gente tem um viés muito de ação. E talvez, como a gente já sabe que a doutrina espírita foi mais ou menos dividida em parcelas, não, em períodos de 70 anos, os primeiros 70 anos, os segundos 70 anos com o próprio Chico, e esse terceiro 70 ano que a gente está entrando agora, é agora a gente ser caridoso com a gente, é fazer autorreflexão, é tratar do mendigo interno, é tratar do fariseu interno, porque nós temos aqui dentro vários seres, como de Joana, né? A gente tem vários seres aqui dentro, e cada um deles precisam ser tratados, porque às vezes a gente deixa
detalhes a serem resolvidos em determinadas encarnações. Então, o Marcelo de hoje, que está aqui falando com vocês, vou usar uma palavra bacana agora, para impressionar, tá? É uma pleiade de vários Marcelos batido no liquidificador, entendeu? E que sou eu agora. Mas o grande barato disso tudo é o seguinte, é entender que a doutrina espírita, acho que é um pouco da resposta que a Rosiane, eu queria ousar responder aí, ou reflexionar com você, a gente não sai da casca porque não há vontade. Nós não nos determinamos como nos determinamos, por exemplo, para fazer a faculdade. E eu tenho que concluir essa faculdade. Eu não tenho vontade, isso não está no centro dos meus interesses. Isso está no centro dos meus problemas. Eu quero melhorar, eu quero ter paciência, eu quero ser paciente. Tudo eu quero, mas eu não tenho uma determinação. Se a gente fosse ganhar dinheiro, aí talvez a gente fosse até mais cristão, porque isso nos remete, traz a gente aqui. Então, essa proposta de ser melhor é uma coisa que a gente precisa botar foco, como tudo na vida. Sim. Caroline. No Livro dos Espíritos. Tem dois ainda, Janaína. Caroline, depois a Lucy. Pode falar. Ativa seu microfone, Caroline. Eu não posso falar muito sobre a doutrina espírita, porque estou conhecendo agora, mas posso falar um pouco sobre Cristo. E completando um pouco do que Marcelo falou agora, a causa de Jesus, como foi falado antes também, era eu. Somos nós, né? Eu até escrevi aqui o que veio no meu coração, que o encontrar de Jesus, ele está diretamente ligado às nossas atitudes. A minha transformação pessoal, quando dissemos que temos que dar a outra face, é a nossa face interna, aquilo que está dentro de mim. Será que julgar o outro quando rebatemos aquilo que ele falou, não devemos olhar para dentro de nós? Porque é muito fácil dizer que não vamos dar a outra face retrucando. Mas será que a outra face não está dentro de nós? Reclamando dentro de nós e dizendo coisas e desejando coisas para o outro mentalmente, espiritualmente, com energias que emanamos para as pessoas. Então, conhecer a Cristo está diretamente ligado a conhecer a nós mesmos, a conhecer as nossas atitudes, à medida que nós conhecemos as nossas emoções e o que emanamos para os outros, mesmo falando ou com a boca fechada. É isso que eu queria deixar aqui para vocês, porque nós precisamos praticar o tempo todo a caminhada com Cristo. Lucy. Perfeita colocação. Amém. É exatamente isso. Antes da Lucy falar, só queria fazer uma observação. Eu estava escrevendo para Caroline, na hora que a Patrícia botou o nome dela, eu estava escrevendo assim, ó, Caroline, se você quiser perguntar pelo bate-papo, aí a Patrícia botou que ela tinha levantado a mão. Aí eu falei, caramba, olha a conexão, né? Tem a Lucy e depois a Tereza para falar, tá, Janaína? Parabéns, Caroline, pela sua participação. Muito bom, muito bem colocado. Muito pertinente. Ativa o microfone, Lucy. Então, eu vejo assim, a palestra de hoje, esse bate-papo gostoso. A doutrina, ela nos mostra, né, que nós vamos ter que sair da ignorância. Aí essa ignorância vai ser o quê? A luz que vai vir para a nossa vida, que é o quê? O conhecimento. Como Carminha disse,
Nós já temos tanto conhecimento, nós já temos tanta leitura, só fica faltando a prática da ação. E aqui o Kardec nos passa que conheça a verdade e ela vos libertará. O que nós precisamos mesmo é aprender a amar. Eu tenho vivido essa experiência, né? E esse conflito também, que acaba sendo um conflito para a gente. Precisamos aprender a amar o nosso próximo, a nós mesmos primeiros, para sairmos da escuridão que a gente ainda se encontra, para poder a luz surgir e para a gente poder ajudar a transformar a nós mesmos e a toda essa humanidade, que estamos precisando de muito amor, de muito carinho no nosso coração. Só isso. Tereza. Tem mais? Ativa o som, Tereza. Divaldo coloca para gente, em uma das suas palestras, que a maioria das atividades voltadas para assistência aos pobres no Brasil, em relação aos necessitados, é feito pelos espíritas. Isso ele coloca. Para um senhor desse de idade fazer uma colocação dessa, ele está baseado em dados. Então, isso nos tira de nós aquele jargão que o espírita tem um escorpião dentro do bolso. E me faz lembrar mais uma coisa, que o bem, né, na verdade, ele usa sapatinhos de veludos, que nós, espíritas, não sentimos a necessidade de dizermos o que nós fazemos. Muitas vezes nós fazemos coisas que ninguém, nem do nosso mais próximo ciclo de amizade, toma conhecimento do que a gente faz em relação ao bem. Então, é isso que eu queria deixar essa é a mensagem que eu queria dizer, falar em relação ao próprio título, né? Estamos seguindo Jesus. E, às vezes, eu tenho uma facilidade muito grande de dizer que eu amo as pessoas. E, às vezes, a pessoa, uma vez eu fui indagada, será se você ama as pessoas? Inclusive, eu posso falar com tranquilidade, quem me perguntou isso foi Chiquinho. Eu sempre, quando eu abraçava ele dizia assim, Chiquinho, eu te amo tanto. E ele dizia assim, será se você me ama? Eu digo, amo sim. Porque amar, na verdade, quando eu digo que eu amo a pessoa, é porque a gente cuida, porque a gente quer saber como é que está, porque a gente faz uma ligação, porque a gente se preocupa, procura saber se está bem de saúde. É uma forma de amar, apesar da gente saber que amar tem várias formas, né? E uma das formas de amar os amigos é exatamente isso. Quando eu digo eu te amo, é porque realmente ele está, no mínimo, em minhas orações. Tenho dito. Mais alguém? Acho que agora podemos Pode continuar, Jaque. Eu acho que a gente vai ter que dividir seu estudo, hein? Já viu, né? Você acha? Vamos lá. Vamos ver. Bom, a última pergunta desse slide. Fazer tanta pergunta, né? Então, o que significa seguir Jesus? O que significa seguir Jesus? Mas era essa a ideia mesmo, que eu gosto de todo mundo falando, que isso é muito maravilhoso. Então, o que significa seguir Jesus, né, gente? Nós vamos continuar, porque seguir Jesus é tudo que vocês disseram. Nós, ao longo do tempo, nós já vimos, já faz um tempo, falando, né, de sintonia,
o nosso amigo, na semana passada, falou o bem acima de tudo, né? O bem. Batista. Eu não lembro bem, o bem mas... antes de tudo. Isso. O bem antes de tudo. O bem antes de tudo. O bem antes de tudo significa seguir Jesus. Né? Eu pensei muito nisso, o meu estudo já estava até pronto. Então, vamos seguir, porque eu quero tentar, eu acho que vai dar tempo, né? Mas se alguém quiser falar, tudo tranquilo. Então, eu peguei esse livro aqui, gente, na Vinhas de Luz, né? E ele é muito interessante, eu mesmo quero ler. O que fazeis de especial? Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Por causa do estudo, por causa do conhecimento, o espiritismo ele é uma filosofia. Ele fala de conhecimento, ele busca a filosofia. A filosofia é o amor à sabedoria. Então, ele busca o conhecimento. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, ela vence. Na verdade, além da morte que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Nada na nossa vida aqui é desnecessário. Deus não criou nada aleatoriamente. Tudo tem uma razão de ser. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui de férias. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Porque, a exemplo do Pequeno Príncipe, nós temos que voltar e cuidar da nossa roça. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações, é a grande professora a quem nós devemos muita gratidão. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora e de ontem. O que nós estamos vivendo hoje é o que nós já semeamos, mas que depende do agora, nosso futuro. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, seguindo Jesus. Serviço do bem é uma coisa tão ampla, gente. Vamos ver mais. Que toda a humanidade, toda a oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em expulsão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Muitos de nós estamos muito iludidos. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras, pensamentos, como disse a nossa amiga Caroline, da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito, que lhes é responsabilidade nata de nascimento. No campo infinito, pode continuar, Jai. No campo infinito da vida, acredito que é da vida, né, que eu não consigo ver, efetivamente sabemos tudo isso. Como disse o Zé Carlos de Luca, nós conhecemos isso. Conhecemos Jesus, porque esse é o Evangelho de Jesus. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo,
Ouçamos a interrogação do Divino Mestre quando ele diz que Jesus era maravilhoso, gente. Ele fazia uma pergunta que deixava todo mundo no chão, de joelhos, como fez o Paulo. Paulo, por que me persegues? Jesus era incisivo, era objetivo, mas carinhoso. Que fazeis mais que os outros? Que fazeis de especial? Com tanto que recebestes? Muito lhe será cobrado pelo muito que lhe foi dado. Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Gente, começamos com um pensamento, né? Vamos seguir, porque eu gostaria muito de terminar hoje. Porque disso tudo, a gente chega nas trevas, né, gente? Porque não andarás em trevas. O que significa estar nas trevas? O que significa para cada um de nós estar nas trevas? Eu pensando na minha pessoa. Porque em dados momentos, como disse o Berlim, precisamos orar, estar em preces. Às vezes a gente não consegue estar nessas preces. Às vezes a gente não consegue orar. O que a gente precisa é o crescimento espiritual. Jesus vai nos aguardar, Ele está nos aguardando. Então, para mim, desequilíbrio emocional me deixa totalmente fora do meu eixo. As atitudes em desalinho com o mestre. Depois de um desequilíbrio emocional, é como um jogo de dominó caindo, né? E aí as atitudes nem sempre é de quem segue o mestre. Pode seguir? Vaidade. Ela nos segue. Ela está dentro de nós. São muitas vidas. É um legado muito grande de erros, de vidas perdidas, de vidas recalcitrantes, e a gente continua perdidos de nós mesmos. Por isso a gente perde Jesus. Pode seguir. Isso tudo, gente, eu estou falando de mim, tá? De mim, principalmente. Porque nesse momento aqui, o que significa estar nas trevas é para mim. Isso é muito pessoal. A tristeza, ela abre uma janela, uma porta imensa. Porque eu começo com uma tristezazinha aqui, e aí, se eu ficar mais de um dia na tristeza, a porta para a espiritualidade, que sofre muito mais que eu, se abre e eles me abraçam. E aí, é essa treva, né? Quando esqueço de orar e vigiar. Cedendo assim às mais inclinações, que disse Kardec, e que o próprio Berlim, eu acho que foi o Júlio que mencionou. Conhecerás o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para domar as suas próprias mais inclinações. Eis aí o momento em que eu fico nas trevas, que eu me encontro nas trevas. E a luz? O que significa estar na luz? Eu, quando estou na beira da praia, é tão fácil eu me conectar com Deus, com Jesus. Quando eu penso positivo, mas não preciso estar na praia, né? É mais fácil na praia. Mas a necessidade de estar positivo em todo momento. Pode seguir. Quando eu reconheço que não sou vítima de nada, que eu tenho responsabilidades com a minha semeadura lá de trás, de muitas vidas, dessa vida. Sou eu a responsável, ninguém é culpado. Quando o irmão meu levanta a voz para mim, grita, quando eu digo irmão, na humanidade. Quando alguém não me entende, quando alguém não me compreende, quando alguém pisa no meu pé e ainda olha para mim com raiva, eu tenho que agradecer esse momento. O momento em que Jesus está me chamando, me siga, siga-me.
E aí eu paro, o que Jesus faria nesse momento? Esse é o meu evangelho. É o que eu estou fazendo com a minha vida, porque o evangelho de Jesus é o que a gente estuda. E ele diz, siga-me. Pode continuar. Quando me preocupo com o meu próximo, quando me preocupo com o que eu vou falar, porque às vezes eu estou muito preocupada em ser verdadeira. Eu não quero saber se essa minha verdade vai exatamente no calcanhar de Aquiles do meu próximo. O que eu posso causar dentro dele? E não só isso, pensamentos, atos. Gente, nossa política está muito difícil, complicada. Mas e nesse momento em que a gente liga a televisão, né? Nós vemos tantos irmãos perdidos, perdidinhos, completamente com as suas atitudes em desalinho, desequilíbrio emocional. Mas são nossos irmãos. Aí eu fico pensando o que Jesus faria nesse momento. Porque eu sento na mesa para almoçar, o pessoal liga a televisão, encontra lá as falácias dos nossos políticos, não vou dar nomes. E aí é aquela discussão, eu fico calada, eu disse, Senhor, tenha misericórdia de todos nós. Porque eu estou tentando seguir Jesus, gente, nem sempre é fácil, como disse, ou foi Carminho ou a Tereza. Pode continuar. Quando elevo o meu pensamento a Deus. Gente, eu coloquei lá na frente, quando penso positivo. Aí alguém pode dizer, mas por que ela colocou quando elevo o meu pensamento a Deus? Se já está lá quando penso positivo. Porque quando elevo o meu pensamento a Deus é algo muito maior do que ser simplesmente positivo. Elevar o meu pensamento a Deus é realmente seguir Jesus. É quando eu, mesmo caindo e levantando, porque nós somos crianças espirituais ainda, porque nós ainda estamos muito pobres de espírito, pobres nas nossas mentes e coração, mesmo percebendo toda a ação de Jesus, toda a movimentação da espiritualidade para nos socorrer, para nos mostrar, olha, nós estamos aqui. Vocês vão seguir, vocês vão conseguir. Persevera mais um pouco, vamos, caminha. E é nesse momento que a gente eleva o pensamento a Deus. Porque pensar positivo é pensar que a gente vai chegar bem no trabalho, que a gente vai conseguir vender bem, que a gente vai conseguir passar bem o mês, que a gente pode... Gente, elevar o pensamento a Deus é seguir, é subir ao alto, é quando a gente consegue orar, das lágrimas descerem, é quando a gente larga vaidade, egoísmo, infelizmente, muitas das vezes, e muito felizmente também, quando a dor já nos alcança. E aí a gente eleva o nosso pensamento a Deus com mais facilidade. Seguindo. Pode seguir. Enfim, gente, quando me esforço para domar as minhas más inclinações, como disse Kardec, para ser a cada dia alguém melhor. E como gosto muito de lembrar de Cícero, o grande filósofo da antiguidade, certifica-te de ser o fator de soma na vida de alguém. Se você conseguir isso num dia, a sua encarnação não terá sido em vão. Porque quando a gente começa e dá um passo e consegue, a gente já sabe que consegue, mesmo que a gente caia de novo, mesmo que a gente erre muitas vezes de novo, mas a gente vai lembrar, porque nós temos memória, nossas células têm memória, tudo em nós tem memória. Nós vamos voltar a
a nos reerguer. Então, se você conseguir, num dia, ser fator de soma na vida de alguém, mas quando eu digo alguém, não é só os seres humanos, gente. É um animal, é uma planta. Às vezes a gente passa pela planta e nem esquece que ela também bebe água. Às vezes ela morre, porque o ser humano nem se preocupa com ela. É tudo, gente. É não olhar só para o nosso umbigo, para quem está à nossa volta. E por quê? Porque não adianta a gente seguir o caminho sem olhar à nossa volta com preocupação com o nosso próximo. Existe na lei que a gente deve entrar no ônibus e dar um lugar para o idoso, para as grávidas. E quando tem alguém, às vezes, passando mal, às vezes tem alguém jovem, mais jovem que nós, mas a gente nem repara que ele está passando mal, porque a gente fecha os olhos, faz de conta que está dormindo. Eu já fiz isso, tá? Porque era jovem, eu nem me preocupei de saber se ele estava passando mal, se ele estava bem, olhar e observar, porque a gente consegue perceber. Quando eu passei mal no ônibus, que a minha pressão caiu, eu parei para entender isso. Olha que maravilha! Pode seguir. E aí, gente, eu convido vocês para fechar os olhos. Agora não, porque nesse momento a gente tem uma imagem onde, na verdade, eu convido cada um de nós a nos colocar nesse abraço, a sentir esse abraço de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa frase, como eu já falei, Jesus era muito enigmática, ele falava as coisas muito, sabe, objetivas. Ninguém vai ao Pai se não seguir, se não me seguir. E quando ele diz se não me seguir, é exatamente isso. Como disse a Caroline, prestar atenção nos pensamentos, sabe? E o que a gente precisa mais é observar que Jesus está ali em todos os momentos nos abraçando, gente. Esse é o abraço dele para nós, mostrando que ele jamais vai nos abandonar. Ele disse as últimas palavras de Jesus para os apóstolos: ide e pregai em meu nome. Estarei convosco até o final dos tempos. Essas são as frases que eu consigo lembrar, porque tem mais coisas nesse final aí, tá, gente? Mas eu peço até 1000 desculpas. Mas ide pregar em meu nome. Tereis o poder de curar. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E se observarmos os princípios básicos, sabe? Os princípios básicos do Evangelho, o que eu preciso? Eu preciso amar mais. Amar, sabe? Um amor que não faz... E esse amor não é um amor de dar simplesmente a vida, mas é um amor que não faz igual que o outro fez. É o que já não machuca. É o amor que consegue conter o verbo para não ferir a alma. É o amor que está atento aos pensamentos para onde ele está indo. E um amor que nada pode dar, mas pode dar de si. É essa mensagem que eu tenho para hoje. Eu peço desculpas se eu continuei um pouco mais. E agradecer, já que pode colocar música, e agradecer muito, muito do fundo do coração esse estudo. E vamos ficar com esse abraço. Vamos ouvir a música
fechar os olhos e imaginar que é Jesus nos abraçando e falando conosco. Muito obrigada, gente. Não existem mais palavras. Estou aqui e o amor não pode te dar asas. Estou aqui quando sente que é invisível e aceita o impossível. Se ninguém te ouve, eu sim. O destino muito incerto, eu sei, mas se me quer, estou aqui. Se ninguém te vê, eu sim. Quando você não sabe mais seguir, estou aqui. Você se fecha ou você quer fugir? Estou aqui. Quando quer desaparecer, desiste antes de vencer. Se ninguém te ouve, eu sim. O destino é muito incerto, eu sei, mas se me quer, estou te ver, eu sim. Mas quem ama já sabe ver a realidade. Às vezes basta apenas sentir a vida à sua frente. Já está aqui. O destino é muito incerto, eu sei, mas se me quer, estou te ver, eu sim. Ninguém acredita, mas eu sim. Então, gente, eu quero agradecer esse estudo, que antes de mais nada foi para mim. Agradecer a companhia de vocês, agradecer esse momento, a presença de Jesus muito forte. E dizer que estar com vocês é maravilhoso. Foi um grande achado. Veja como a pandemia foi boa para mim. O Covid quase me derrubou feio. Chegou a derrubar. Mas eu acredito que eu caí de pé com Jesus. Muito obrigada, gente. Do fundo do coração. Vamos agradecer, então. Continuar, né, nesse clima tão gostoso que essa música nos trouxe. Ou melhor, que ela
fez com que permanecesse, né? Porque a gente participou agora de um verdadeiro banquete espiritual, né? Essa noite de hoje foi muito tocante, assim, para cada um de nós. Então, que a gente possa, né, com essas mensagens, com esses questionamentos que mexeram conosco, ou melhor, que eles realmente possam ter mexido conosco, nos tirado da nossa zona de conforto, né? Que a gente possa olhar para dentro de nós e fazer principalmente essa pergunta, né? O que nós estamos fazendo de especial? Que a cada dia, a cada oportunidade que nós recebemos na nossa vida, né? Com a oportunidade da reencarnação que nos foi dada, então a cada dia nós renascemos. Nós buscamos sair das nossas dificuldades, né? E começar de novo. Então, que a gente possa fazer melhor, buscar nos lapidar, né? Nos transformar a cada dia e valorizar cada aprendizado, cada mudança, cada transformação que a gente tem alcançado. Então, nós só temos a agradecer ao nosso Mestre Jesus, a doutrina espírita que nós abraçamos e que nos dá traz esse ensinamento, né, tão maravilhoso, tão esmiuçado, que a cada semana nós nos debruçamos, mas sabemos das nossas dificuldades, mas nós estamos aqui, né, ouvindo o nosso mestre falar para a gente, eu estou aqui. Então, nós somos muito gratos a essa espiritualidade amiga que não se cansa de nós, que não se cansa de nos assistir, que manda os seus mensageiros nos intuir e nos levar para um caminho melhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela nossa vida, pela oportunidade, Senhor, de fazermos diferentes a cada dia. Obrigada pelos amigos que aparecem na nossa vida, que nós sabemos que não é por acaso, que nos reencontramos para que possamos auxiliar uns aos outros nessa caminhada que sabemos que não é fácil, porque ninguém disse para a gente que ia ser fácil. E nós agradecemos pela família, que também é o nosso ponto de apoio, nossa primeira escola, e que nos dá toda essa oportunidade de chegarmos aqui, porque sem essa base nós não teríamos chegado até aqui. Não só pelas facilidades, pelas dificuldades, claro, primeiramente, pelas dores que nós passamos, Senhor, que nos carregam, que nos impulsionam para fazer melhor. Então, que cada um de nós, na noite de hoje, possa olhar para dentro, refletir como Santo Agostinho nos aconselhou. O que não foi bom hoje? Em que eu poderia ter acertado mais? E que amanhã eu possa fazer diferente. Muito obrigada pela nossa vida, de uma forma em geral. Quero agradecer a todos pelas orações que têm direcionado para mim, para o Júlio, para o André, todos os companheiros que estão passando por alguma dificuldade na área da saúde, Senhor. Que nós possamos alcançar o êxito, a vitória. E que já já a gente vai estar junto, vai estar se abraçando, vai estar melhor. Muito obrigada. Que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Amém.